Fala pessoal, tudo bom? Mais um bate-papo muito prático que a gente vai ter, muito produtivo, com alguém que eu sou fã, é uma grande fera, a gente troca muita ideia. A última vez que a gente fez um webinar, a gente era para ser 1 hora, durou 2 horas e pouco, a gente vai ter que se policiar muito nesse, esforçar muito para ficar dentro de 1 hora, mas a gente definiu um tema aí que eu acho que é fundamental para as pessoas no dia a dia, que é contorno de objeções, né? A gente tem cada vez mais novas objeções nesses novos cenários, e a gente vai ter que entender e vai trazer experiência prática que tanto a Renata com a Winning by Design tem vivido, como eu. Trazer a minha experiência, o Winning by Design eu já conheço há algum tempo, porque gosto muito da filosofia, conhecia já o que o Jaco escrevia e o que ele falava, e casa muito com aquilo que a Exact acredita, que é de interpretar as pessoas antes de querer vender alguma coisa para elas. Então, assim, essa filosofia que é o que permeia a Exact, é muito da filosofia que eles pregam, então eu sempre acompanhei muito. E tive a oportunidade de conhecer a Renata, depois estreitar, através da Laura, que investe na gente pelas telas, o relacionamento com a Renata. A Renata trouxe o Iaco até a empresa, então foi um momento sensacional para a gente, que a gente conversou muito, trocou muita ideia. E a Renata é a diretora na América Latina da Winning by Design, que é a maior ou uma das maiores consultorias de venda do mundo, uma das mais impactantes, que tem os clientes que mais foram impactados dentro desse crescimento das empresas. Então, para mim é um grande prazer te ter aqui, Renata. Se quiser complementar e aprofundar um pouquinho mais, eu fico com a parte um pouco mais emocional da apresentação. Para mim, putz, só te agradecer por estar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai adorar o papo. Eu que agradeço, Theo. Eu também sou sua fã. Adoro o conteúdo que vocês produzem, acho que vocês fazem um trabalho muito bacana, sério, né? A gente precisa de empresas assim no Brasil, especialmente num momento como esse. Então, eu indico vocês para caramba também, porque eu acho que vocês realmente fazem diferença dentro das empresas, né? E só complementando um pouquinho, foi muito legal a gente estar aí com vocês. A gente não foi ainda na sede nova. Assim que tudo isso acabar, isso é uma das prioridades, conhecer a sede nova da Exact Sales, sem dúvida nenhuma. Que fantástico, assim. E a Renata já tem uma carreira de executiva há muito tempo, olhando para vendas, né, Renata? Então, assim, casou muito tu na Winning by Design e a Winning by Design para o mercado da América Latina como um todo, né? Que ela tem hoje no mundo inteiro, né? Sim, hoje a gente só não está presente na África, né? A gente está presente em diversos países da Europa, nos Estados Unidos inteiro, de costa a costa, no Canadá, na China, na Austrália, no Brasil, né, especificamente. Eu estou representando a América Latina, mas eu venho aí de uma trajetória de mais de 20 anos em vendas. Então, eu comecei como promotora de vendas, depois eu fui vendedora, depois eu fui gerente, depois eu fui gestora comercial de uma área, depois eu virei gerente nacional e assim foi minha carreira, né? Então, eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais e eu acho que eu aprendi muito, né? Justamente por ter começado na base da pirâmide, me deu muita solidez no que tange a entender o que de verdade é a dor de quem está lá na ponta. Então, eu até brinco, pessoal, mas é muito difícil quando eu estou na rua, putz, não dá para, você não tem direito a onde comer, você não tem... Eu sei de tudo que vocês vivem, eu vi isso na pele, né? Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas com o que a gente viveu? Então, eu acho que a nossa principal missão aqui no que a gente está fazendo agora, Théo, é muito importante a gente compartilhar o que a gente aprendeu durante a nossa vida. Né? Uma das pessoas que queriam ser minhas mentoradas, o pessoal falou assim, não, a gente quer que você traga a sua experiência de vida para dentro da empresa. Eu falei, bom, posso compartilhar o que eu vivi, mas o que a gente vive na prática, realmente, eu posso te contar alguns caminhos que você pode encurtar, mas você precisa viver isso para que você consiga efetivamente entender qual é o caminho que você vai seguir. Então, acho que o que a gente está fazendo é muito importante para os empreendedores, nesse momento, que a gente pode ajudá-los a não cair em alguns abismos, alguns buracos, pular essas casinhas do problema, né, com o que a gente já viveu. E aí a pessoa decide se ela faz ou não. Eu acho que essa é a principal lição aqui. Eu concordo plenamente. Eu acho que é a hora da gente dar uma caixa de ferramentas, né? Então, assim, para ele ter aquela caixa de ferramentas e ver qual é o problema dele para usar a ferramenta. E não só ter a caixa de ferramentas, a gente explicar um pouquinho do como é que aquela ferramenta pode agir no problema na prática. E é o que a gente vai fazer aqui, né? Eu acho que as objeções, né, Renata, em um cenário de incerteza, sempre que a gente tem um cenário de incerteza, e a gente está num cenário de incerteza, as objeções elas tendem a aumentar. Não só o volume delas, mas assim, também o tipo de objeção.
começam a surgir objeções que você não... a gente aqui na Exact tem um controle de objeções muito sério, que a gente tem uma planilha de controle de objeções, que é o nome da planilha, que é tudo que a gente já mapeou de controle e o que a gente fez que deu certo e que deu errado. Então, assim, isso eu acho que é uma prática que todo mundo deveria ter ainda mais nesse momento. Se começar por um REC, eu acho que documenta o que foram as objeções e o que você fez. E o que funcionou e o que não funcionou. Mas eu acho que nesse momento a gente está... A minha palestra no evento, eu falei um pouquinho dessa transição de timings mesmo, né? Tem aquele primeiro timing onde a gente está mais recolhido, então aquelas objeções são muito mais pesadas, né? Que me deixa que eu estou resolvendo aqui minha empresa agora. Depois, e até a pessoa entender que você pode ajudar a resolver a empresa dele, que eu acho que é mais ou menos o posicionamento, ela vai estar fechada. E agora a gente está indo para o segundo momento que a gente chama de, vai lá, esperança, é um momento de esperança, né? Um segundo momento que as pessoas estão um pouco mais olhando, opa, ou elas olharam e falaram assim, não tem como eu for falir, ok, é um lado, ou elas olharam e falaram assim, não, peraí, eu tenho que achar molas propulsoras. E aí a gente começa a ter uma abertura um pouco melhor do mercado, só que com objeções, porque as pessoas ficaram mais receosas, né? Então, assim, uma das objeções que a gente tem visto aqui na Exact, ela é temporal. A pessoa fala, olha, adorei, faz todo sentido o que tu está falando, mas eu preciso de tempo. E a gente tem trabalhado ela aqui dentro. Você tem visto isso? Como é que está sendo trabalhado isso, se você tem visto com teus clientes e com o mercado como um todo? Para explicar para o pessoal, você tem reunião com de todos os países, né? Então, com o Iaco, com o pessoal que representa cada um desses continentes, países, e você consegue atualizar muito o que está acontecendo lá também, né? Então a gente consegue antever, o que foi muito legal no nosso último bate-papo também. Você tem visto isso, essa restrição temporal, assim, olha, eu acho que eu quero, mas eu preciso resolver outras coisas antes, eu preciso... É uma coisa que já existia, mas isso tem sido uma temática muito forte aqui dentro. Eu acho que você colocou bem, Théo. A gente estava num momento de que as pessoas estavam, putz, meu Deus, meio amedrontadas, meio... E agora, o que eu faço, para onde eu vou? Como é que eu vou lidar com essa situação? Então, uma das coisas que eu tenho visto agora como a gente falou um pouquinho antes, algumas pessoas, inclusive, que começaram a falar com a gente em algum momento no passado, estão voltando agora para falar com a gente, porque entenderam que o impacto que ela precisa, efetivamente, a gente pode ajudar ela a ter dentro do negócio dela. Então, putz, eu percebi que eu não vou falir, ótimo, né? Porque algumas pessoas, infelizmente, a gente sabe que ou ela toma uma atitude, ou realmente, e depende do mercado onde que ela esteja, realmente isso é um fato que pode acontecer. Então, as pessoas precisam entender primeiro o seu negócio, para onde que vai, mas na sequência, depois que ela entendeu, ela toma um passo, dá um passo para frente. E esse passo para frente é interessante a gente ver nos outros países o que aconteceu. Então, só para você ter uma ideia, na China, né, quem trabalha na China agora é o Patrick, né, ele é nosso partner lá na China, e ele está, na verdade, literalmente bombando, né? Tanto a Winning by Design, quanto diversas empresas associadas ao Winning by Design, o trabalho que ele já fazia. Por quê? Porque as pessoas deram espaço para trás, né? Elas ficaram realmente mais receosas, né? Elas ficaram um pouco mais paradas, o que eu faço, para onde eu vou. Mas a partir do momento que você entende que você precisa dar um passo para frente e ajudar os seus clientes, é o melhor que você pode fazer nesse momento. A gente já falou sobre isso na outra conversa que a gente teve, mas ouvir muito do seu cliente é o que você precisa fazer agora. Não adianta você sair vendendo como você fazia antes. Eu já ouvi, inclusive, diversas empresas, eu converso com muita gente durante a semana, né? Mentorando, ajudando, escutando, é um pouco de psicologia, um pouco do que a gente viveu, um pouco de mentorar. Sem dúvida nenhuma, os negócios estão mais parados agora, né? Porque as pessoas estão pensando mais. Mas a partir do momento que você mostra o impacto que você pode ter e ajudar essa empresa a dar um próximo passo na sobrevivência, inclusive, do negócio dela, ela já está junto com você. Então, o que eu acho que mais as pessoas precisam agora fazer é escutar muito e entender como que você pode ajudar essa empresa a dar o segundo passo, que é não só na sobrevivência nesse momento, mas assim que a gente sair desse modo sobrevivência, como que você pode expandir o seu negócio. Então, isso aconteceu na China, a gente já está vendo acontecendo na Europa, né? Que ele vem vindo, né? Veio da China e tá... Deixa eu fazer o contrário. Veio da China, está caminhando, vindo para a Europa, né? Isso já está acontecendo na Europa e está começando a acontecer em alguns lugares nos Estados Unidos. Aqui, logicamente, que a gente não chegou ainda no pico, a gente não sabe o que exatamente vai acontecer, mas o que eu tenho visto é que algumas empresas já estão reagindo, né? Independente do pico, do corona, quando vai ser, essa incerteza, etc.
Sair do modo pânico é uma coisa muito importante para que você consiga dar esse passo. Algumas empresas não vão conseguir fazer isso, obviamente, mas quem conseguir, por exemplo, tem empresas que são nossos clientes, como, por exemplo, empresas que são de educação à distância. Esses caras não dão conta da demanda que eles têm, né? Então, eles estão contratando muitas pessoas. A gente tem, inclusive, outra empresa que a gente trabalha de comunicação. Essa empresa está contratando dezenas de pessoas. Então, o que acontece? A gente sabe que, dependendo do mercado onde você está, você precisa buscar gente para trabalhar para você. A Amazon também está acontecendo isso, de contratar muita gente no mercado, né? O Google é a mesma coisa. Então, depende do mercado onde a sua empresa está inserida, você vai ter uma dinâmica diferente. O mais importante é, primeiro, entender o seu cenário, o ecossistema onde você está inserido, primeira coisa. Segunda coisa, a pandemia está igual para todo mundo, está todo mundo dentro de casa. Você está na sua casa, está na minha casa, no meu estúdio. Perfeito. Mas o que difere as empresas é como elas vão reagir a isso. Então, a concorrência, o que a concorrência vai fazer? Né? Você tem que agora entender o que a sua concorrência está fazendo. De repente, ela está fazendo alguma coisa, putz, eu não tinha pensado nisso. Eu posso usar e melhorar ainda mais essa experiência para o meu cliente ter uma experiência ainda mais bacana. E outra coisa, assim, que eu acho muito importante, escutar o seu cliente. Eu participo de um grupo de mães, eu moro em Alphaville, eu participo de um grupo de mães, abre parênteses, participo de um grupo de mães em Alphaville, e elas trocam muito, o que você vai dar de Dia das Mães, quais são os presentes, etc. O que o pessoal está fazendo? Pelo amor de Deus, abre o preço para a gente quer comprar online, mas se você não tem o preço, eu tenho que fazer 200 passos. E a pessoa, às vezes você tem um preço melhor do que o seu concorrente, mas você não está abrindo o seu preço. E aí você faz com que o seu cliente desista de você antes de desistir dos outros. Olha que coisa, uma coisa assim simples, né? Será que você está fazendo isso com a sua empresa? Então, presta atenção no que o seu cliente quer. Ouve ele para que você ofereça uma melhor experiência para ele, principalmente nesse momento. Eu acho que esse hack de ouvir o cliente ele é fundamental sempre e ainda mais agora, né? Estar próximo, agora cada vez mais personalizado. E aí ajuda muito nessa objeção quando ela é temporal, porque assim, quando o cliente fala, olha, eu preciso de um tempo aqui para pensar, a gente tenta sempre usar um pouquinho de storytelling para colocar ele em situações. Então a gente vai falar para ele, cara, olha só, tem 3 tipos de empresa. Tem a empresa que vai agora se recolher, então assim, ela vai se recolher, vai tirar tudo, só que ela vai tirar inclusive as molas propulsoras dela. Então quando ela precisar voltar, pode ser que não dê tempo. Tudo depende do teu tempo de rampa. Então vamos calcular junto. E aí o nosso vendedor hoje está calculando com o cara. Olha só, vamos lá, o teu caixa fica por quantos meses aí se tu parar de vender, não vender nada? Quanto tempo tu dura de caixa? 1 mês. Se tu vender 15%, tanto. Tá, então tu tá me dizendo que tu hoje tá vendendo quanto? Eu tô vendendo 10% que eu vendia. Então tu tem menos de 1 mês. Se tu não investir em venda aqui, tu não tem como te sustentar, tu não tem o que fazer. Tu não pode, tu é obrigado, não dá para tu esperar mais 1 mês. A gente vai precisar correr contra o tempo. Inclusive eu tenho vendido muito, a implementação da Exact demora 1 semana. A gente tem vendido muito implementação em 1 mês. A gente tem vendido implementação em 1 semana para correr contra o tempo, para se ajustar para o cara conseguir botar em prática. Por quê? Porque a gente tem usado esses hackzinhos de calcular com o cara, eles têm que ser verdadeiros, né? Então, assim, claro, a gente mostra a verdade para ele. Então, assim, calma aí, vamos enxergar junto. E aí, o que eu tô fazendo? O que você tá fazendo quando você faz ouvindo isso? ele, exatamente. Eu tô me aproximando e ouvindo. Está ajudando ele. Isso, tá ajudando. Exato. Porque muitas exato. vezes ela não fez essa conta ainda. Putz, Exato. eu não sei fazer essa conta, nunca tinha feito essa conta. Então, você está ajudando a pessoa a sair desse, entre aspas, limbo que ela está inserida. Essa é a diferença. E então, é muito interessante. Se você está a sair desse buraco, ele vai querer ficar com você. Putz, me ajuda mais, eu preciso de mais. E óbvio que se você mostrar para ele o impacto que vai ter no negócio, ele, meu Deus, eu não tinha feito essa conta. Me ajuda, eu quero agora. E aí você vende mais rápido do que você vendia antes. Aí você consegue encurtar. Exatamente isso. A gente está vendendo na hora. Hoje a Exact está vendendo, todo mundo diz... E realmente as crises mostram para a gente que o timing de negociação ele aumenta. Só que eu acho que quando você consegue aplicar algumas técnicas, como uma técnica de visualização, porque a gente mostra 3 cenários para ele. O cenário onde você tirou tudo, o cenário onde você tirou algumas coisas que não traziam retorno imediato e um cenário onde você não tirou nada. São 3 cenários. 3 possíveis cenários. Onde eu tirei algumas coisas que não são imediatas, a gente tem um case muito interessante de um vendedor que estava me relatando, e eu me aproximo muito dos vendedores para aprender, para eu poder trazer o que está acontecendo, né? E ele falou, olha, tem um cara, que o cara estava demitindo a equipe, basicamente ele estava reduzindo 60% do time comercial, 20% do time de atendimento e mantendo todos os desenvolvedores.
E aí, o que o vendedor mostrou para ele? Não, peraí, gente, qual é o teu tempo de rampa? Era 2 meses o tempo de rampa dele ali, com a projeção dele, 2 meses e meio. Eu falei, mas o vendedor falou para ele, mas olha só, teu desenvolvedor vai conseguir aumentar esse teu tempo de rampa em 2 meses? O que ele desenvolve em 2 meses para te ajudar? O que vai acontecer nesses 2 meses com tua área de desenvolvimento? Ah, não, mas é que é difícil de achar desenvolvedores. Tá, mas peraí. Agora não vai, o novo cenário não vai ser mais tão difícil. Tem uma startup lá que demitiu 300, a outra demitiu 200, não é mais a tua grande barreira. A tua grande barreira agora é sair desse cenário. Vamos olhar como é que tu sai desse cenário, porque eu acho que talvez não seja o melhor. Não, tu não concorda? E tu não vai tirar conclusão para ele, né? Tu vai dizer, olha, eu tenho visto os fundos indicarem coisas diferentes. Por quê? Porque eles estão argumentando assim, assim, assado. Faz sentido para ti? Opa, faz sentido, eu não tinha pensado por esse lado. E aí acontece o que a Renata falou. Porra, você tá sendo empático com ele, você está ajudando ele, gerando valor agregado durante o follow-up, durante a negociação de venda. E aí é que é muito legal, né? Você trazer. E aí você consegue reduzir. Esse prazo que ele te dizia assim, não, eu tenho que aguardar, ele vai dizer assim, não, eu não posso aguardar. E a dor virou dele, né? Aquilo que eu quero comprar. Eu preciso disso aí agora, né? A outra objeção. Pode ficar. Não, é isso mesmo. É engraçado porque, assim, muitas vezes a pessoa não percebe o que está acontecendo embaixo do nariz dela, né? A gente precisa mostrar, tirar esses panos e mostrar para a pessoa como é que ela pode encarar esse cenário de uma forma diferente. Então, às vezes ela vê o momento em bando, né? As pessoas estão em pânico em bando. E aí todo mundo toma a mesma decisão. O seu negócio é diferente do resto desse bando, né? Qual é o seu segmento? Quem são suas pessoas? Aonde você está atacando? Como você falou agora, é super difícil de encontrar dev, mas espera um pouquinho, calma, dá um passo para trás, enxerga o seu negócio como um todo. Putz, eu não tinha pensado nisso. Percebe o que acontece? O seu vendedor é um consultor. Tenho certeza que mais para frente, qualquer outra ferramenta que ele for comprar depois que eles se tornarem clientes de vocês, eles vão perguntar para vocês, para esse vendedor em específico, o que ele sugere para alguma coisa que ele vai precisar colocar lá dentro. Exato, exato. E eu acho que a tendência das vendas, né? A gente também tem um período pós-Covid, que o que acontece? As pessoas ficam mais inseguras. É normal. E não é assim, elas não vão ficar mais inseguras e logo depois seguras, não. Elas vão ficar mais seguras, elas não vão deixar de comprar, não é isso. Tem retomada de economia e ela vai acontecer. Na minha opinião, talvez no Brasil um pouco menos em V, talvez um pouco mais em U, mas é tudo projeção, né? Mas ela vai acontecer. Elas vão comprar. A diferença é que elas vão comprar com outros estímulos, né? Então, assim, o que muda são os comportamentos. E o comportamento dela tende a ter que ter alguém muito próximo dela explicando as coisas. Por quê? Porque ela está insegura. Porque ela agora não pode mais errar tanto. Ela além de ter menos oportunidade para erro, por estar com menos dinheiro ou menos espaço, não é só isso. O psicológico dela está menos disposto ao erro. Então, a tendência é os touch points da venda, né, o número de contatos aumentar muito, e você tem que ser cada vez mais consultivo. Eu sempre falo, quem está achando que a tendência é low touch, é não ter que ter interação, está indo pelo caminho completamente inverso daquilo que provavelmente vai acontecer. Não sei se você concorda com isso. Concordo, e eu acho que outra coisa interessante é a empresa ter cases para compartilhar com os seus clientes, né? Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas quem já está dentro de casa, você pode ensinar para eles o que está acontecendo naquele mercado. Então, esses cases que vocês constroem aí dentro trazem números, trazem informações, o que está acontecendo nesse segmento de mercado, ajuda as pessoas a viverem essa situação de uma forma muito mais segura. Putz, se o cara está no mesmo segmento, ele tem a mesma formação que eu, sei lá, ou o mesmo cargo que eu, numa empresa mais ou menos do mesmo tamanho, e aconteceu isso, puxa, mas como ele fez isso? Me conta. E aí você pode vender. Na verdade, ele pede de bandeja, olha, o que eu preciso comprar de você, Theo? E aí você vai lá e vende. Exatamente. E nesse momento tem uma outra objeção que o Covid trouxe muito forte, que é essa objeção do não é possível prospectar. Para a gente está sendo uma objeção assim, não, espera aí, ninguém está vendendo, não é possível prospectar. E o que eu tenho que fazer é desmistificar isso da cabeça dele. Então, por exemplo, eu tenho um depoimento do Estadão dizendo que bateu recorde de agendamento nesse período de Covid. Eu vou usar esse depoimento. Assim, olha só, eles não pararam, estão prospectando. Mas qual é a base disso? Desculpa?
a base disso. Por que eles estão conseguindo prospectar? Exatamente. E outras empresas não? E aí é onde a gente começa. Aí eu vou vir explicar com o meu produto, com o meu conceito. Exatamente isso. Eu tenho, por exemplo, dentro da própria. Eu compartilhei esses dias no Instagram. Por quê? Porque a gente tem que pensar naquilo que a gente compartilha. Mídia social, nesse momento, tem que ser muito bem pensado. Então, eu compartilhei Normalmente, isso acontece bastante, mas eu normalmente não compartilho porque é muito pessoal. Um pré-vendedor mandou comemorando que tinha batido o recorde de agendamento da empresa num dia, tinha igualado o recorde de agendamento da empresa num dia. Eu tenho que compartilhar isso. O mercado tem que ver que é possível, né? O mercado tem que olhar e dizer assim, ó, pô, como assim? O meu vendedor tinha batido o recorde de venda em março, pré-vendedor em abril bateu... tive vendedor batendo o seu próprio recorde em abril, 2 vendedores. Então, assim, o mercado tem que saber disso. O mercado tem que saber que é possível. E nos meus clientes também, a gente tem feito com os clientes no Covid. Como é que eles têm se comportado? Porque eu tenho cliente que tá... o cliente de mercado que todo mundo diz assim, ó, esse mercado não... Putz, esse mercado tá na merda. E o cara tá lá, tá vendendo. Tá vendendo como ele gostaria? Talvez não. Mas tá vendendo a ponto de conseguir break-even e se manter nesse momento, né, na linha de equilíbrio entre o que entra e o que sai, para que ele saia no segundo momento, sem perder a mola propulsora dele, que é vendas. Então, assim, o concorrente dele foi pro boxe e ele continua andando. Quando esse concorrente quiser voltar, ele vai ter que correr atrás de todo o tempo que ele ficou andando sozinho na pista, né? Então, assim, e isso a gente tem usado muito de argumento para essa objeção de não é possível. E tem muita gente que deve estar tendo essa objeção dos clientes também, né? Em vários segmentos. Não é o momento para fazer isso, ou não é possível fazer isso. E eu acho que aí um bom contorno é, como você falou, case. Não, peraí, tudo bem, pode não ser um bom momento, mas olha só, esse cara aqui está fazendo, esse outro aqui está fazendo. Será mesmo que não é um bom momento? Eu acho que é possível. E aí deixa que ele tire a conclusão, né? Não sei se você concorda que é um bom momento para usar prova social para contornar essa objeção específica, né? Mas eu acho que é assim, é um momento onde as pessoas que se prepararam para esse momento conseguem chegar. Obviamente que se a pessoa nunca estudei sobre isso, não sei fazer, vou sair fazendo de qualquer jeito, não vai dar certo. Sim. Então, quem se preparou, né, é a história da cigarra e da formiga. A gente chegou no inverno, né? E a formiga que trabalhou duro durante todo o tempo até chegar, ninguém sabia que ia chegar esse inverno do jeito que chegou, né? Quem assistiu Game of Thrones, Winter's Coming, né? E aí, o que acontece? Você não imaginou que o inverno ia chegar tão grande, que ia ter um dragão ali chegando para você do mal, né? Então, quem assistiu Game of Thrones vai lembrar dessa cena marcante. Trabalhar com o que é o desconhecido, a gente vai sempre trabalhar em vendas, né? Mas não desse tamanho, talvez. O que acontece é que quem já se preparou consegue chegar como vocês estão chegando. Não vai ser para todo mundo, infelizmente, né? Então, obviamente que isso tem que ter estudo, isso tem que ter treino. Isso não é do dia para a noite, você precisa ouvir muito. E para fazer isso, a sua equipe precisa estar habilitada para tanto. Então, por exemplo, uma coisa que eu venho vendo, assim, de uma forma absurda, são o tanto de prospecções que estão chegando para mim por LinkedIn, por várias pessoas, de empresas que não têm nada a ver, do mundo inteiro. Porque eu tenho conexão na Índia, tenho conexão na China, tenho conexão em diversos países diferentes do básico, né? Então, nos Estados Unidos, muita gente tem e tal, por causa do Vale. Mas eu tenho muitas conexões fora e gente, assim, absolutamente nada a ver. Outro dia, não, você precisa ter uma esteira na sua casa, porque... Mas da onde você tirou? E aí eu comecei a argumentar com essa pessoa. Falei, mas da onde você tirou? Por que você falou comigo? E para comprar... Não, mas aí você pode comprar um kit. Eu falei, amiga, como assim? Eu não há nenhuma noção do que eu fazia, para onde eu ia. Não, mas eu acho que você é fitness. Não faz sentido essa conversa. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Sem porque dúvida. Senão a gente cai, primeiro, na mesmice, eu estou fazendo porque eu estou vivendo igual. Não, a sua empresa tem que fazer diferente, porque o seu cliente é o único, dentro do seu segmento de mercado, dentro do que você vende. Mas os meus concorrentes estão fazendo isso. Entenda o que quer dizer isso, e você pode fazer melhor. Não sai copiando. Se você não sabe o que você está fazendo, aí fica muito difícil. Agora, vocês estão conseguindo ter esse tipo de resultado porque vocês se prepararam, vocês estudaram, né? Então, faz sentido o que vocês estão fazendo e vocês estão colhendo resultados. Então, acho que eu nem tinha pensado nisso, mas para mim veio na cara, assim, essa fábula da formiga e da cigarra, por conta disso. A cigarra fica lá morrendo de frio, meu Deus, mas eu vou morrer. As outras pessoas vieram se preparando. E eu acho que nunca é tarde para você começar a se preparar, né? Exato. Esse é um momento que você tem que mas você não pode estar preparado. Exato.
Esse é o Porque eles problema. acham que tem Porque dados, senão né? você queima. Você É. queima o mercado, você queima o nome da sua empresa, você, como vendedor, vendedora, SDR, você se queima dentro do mercado, né? Eu Então, concordo mas fulano de plenamente. tal veio aqui de qualquer jeito. Não é assim. Minimamente, eu tenho que fazer uma pesquisa, entender o que está acontecendo, saber com quem eu vou falar, né? Entender. E não é assim, enquanto eu estou ligando, eu estou pesquisando sobre essa empresa. Não! É uma pesquisa prévia, é um negócio com carinho. Quem está do outro lado merece esse respeito, porque E, essa pessoa está te dando o tempo dela para falar com você. e eu acho que, assim, esse conceito de tentar entender, as pessoas estão muito receptivas a serem entendidas. Então, assim, a prospecção era uma coisa que logo que aconteceu, que as pessoas retraíram, estava muito difícil. Tinha caído meu volume de agendamento, por exemplo. Agora meu volume está acima de antes do Covid, de agendamento. Por quê? Porque as pessoas estão mais receptivas a serem ouvidas. Então, assim, elas vão te responder muito mais fácil se você tentar entender elas. Então, esse é o momento de você tentar entender o teu cliente. Por exemplo, assim, eu gosto de falar que não é só na grande empresa. Eu dou muito o exemplo da minha esposa. Tem um estúdio de Pilates, acho que até dei o exemplo. E tem novidade aí no estúdio de Pilates. Por que aconteceu? Enquanto todas as outras foram fazer live, e live não, mas fazer filmar e botar no. Eu sou horrível, né? Mas no stories e tal, para a pessoa fazer ou aula de graça e tal, ela falou assim: não, eu não vou dar de graça meu core. Calma aí. Vamos entender como é que eu posso fazer para gerar valor agregado. E ela foi ouvir o cliente, o cliente queria ser acompanhado, o cliente queria, então ela foi lá, mandou borrachas para os clientes, eles mandou não sei o que para fazer vários, e ela faz ao vivo e corrige, faz. E aí ela começou a ver que, cara, não era só isso, era bem-estar. O cliente queria, então, porque ela tem os óleos essenciais, então o que ela faz, ela começou o cliente para pedir, não tô conseguindo dormir, ela vendia um óleo essencial daqui, e Ela está começou a ser fazendo upsell em cima ainda do produto base dela. Perfeito. Exatamente. Começou a fazer upsell na base. E aí ela descobriu que o custo dela do físico é muito grande versus quantas pessoas que vão ficar. Porque ela pode perder? Pode, alunos. Provavelmente vai perder de ir para online, né? Vai perder metade dos alunos. Se ela perder metade, ainda assim, com essa ideia de upsell e com essa ideia de custo zero, ainda sai muito mais vantajoso do que ter. Então, quando a gente, na minha interpretação, quando a gente começa a contornar a objeção dos clientes, a entender, mas por que tu não faz online? Isso é um contorno de objeção. O que acontece? Você já experimentou? Escutar, né, Theo? Escutar o porquê. Escutar ele. E contornar a objeção é muito isso, né? É escutar e dar provas para ele que aquilo é possível, né? Então, eu lembro que tinha alunos dela que eram mais velhos, falavam assim, não, mas eu não online, eu não vou conseguir. Ela falava, faz uma aula. Mandava para ele, tenta uma. E aí, pô, esse cara tava sozinho também na aula, tinha mais gente, ela começou a deixar um pouco eles conversarem antes da aula um pouquinho, Legal, e aquilo ali já era um momento de eles botar para fora um pouquinho, começou a ser um momento especial para eles, então assim, tu vai achando as possibilidades à medida que tu entende teu público. E eu acho que contornar a objeção é entender teu público. É entender e entender o cenário, né? É poder dizer para o cara, olha só, o teu dev não vai te tirar desse momento, e tem um monte de desempregado lá fora, depois não vai ser tão difícil como era antes para contratar um dev. Fica tranquilo, tenta te manter as tuas engrenagens rodando principais para te tirar daqui. Ou pelo menos proporcionalmente, né? Exato, está entendendo e está sendo consultivo. Então, acho que esse é o momento, e eu concordo muito quando você fala, quando a gente fala de contorno de objeção, seja qual for a objeção, você tem que primeiro entender, arte da guerra, né? Te entender muito bem, aquilo que tu pode oferecer, e entender teu inimigo, né? Entender que nesse caso não é inimigo, mas entender o outro lado. Se entender muito o outro lado. Porque aí você vai conseguir entender onde é que estão as brechas para você, colar ali. E seja qual for a objeção, você consegue contornar se você fizer isso. Eu acredito muito nisso, assim. E tem dois tipos que a gente... Você falou um negócio importantíssimo, né, Théo? Entender a sua base, que são os seus clientes, e eles estão... Você pode olhar para eles e entender quem está sofrendo, quem precisa de ajuda. O que a sua mulher fez, né, sua esposa, o que ela fez? Ela entendeu quem precisava de ajuda, foi lá e ofereceu a mão. É isso que muitas vezes a gente esquece de fazer isso, né? Mas o cara já não tem. Hoje em dia é muito importante que a gente esteja presente para essas pessoas, ver como a gente pode ajudá-las. Porque se a gente não faz isso, elas sofrendo sozinhas. Como é que eu posso ajudar você a perseverar, a conseguir alguma coisa diferente, passar por esse momento? Então, tem muita coisa na nossa base que a gente pula, a gente nem olha para ela. E, às vezes, conversando, é o que você falou, conversando a gente vai entender o que a gente pode oferecer de melhor.
E é fantástico, esse manejo de objeções, ele vai te trazer oportunidades também de guinada na tua, por exemplo, o dela era Espaço Pilates, virou Equilibre, né? Que é o novo nome, e agora ela vai trabalhar com coisas muito além do Pilates, né? Então ela vai ter ainda online, vai trabalhar com produtos, vai fazer parceria com um psicólogo, vai fazer para trabalhar um outro lado de equilíbrio. Então, E, assim, ó, você está falando dela, você precisa falar, botar o telefone e tal, porque isso aqui está indo para o Brasil inteiro. E agora, antes ela fazia só presencial, certo? sim, Agora ela faz para agora o Brasil inteiro. sim. O addressable dela, é o que eu falo para o teu mercado Cara, endereçável, e é muito louco, porque ela inclusive está tendo dificuldade agora de entender isso, que não é mais o bairro. Antes ela disputava o bairro, agora não, exatamente. agora ela disputa o Brasil. Então, assim, putz, a Exatamente. proporção virou outra, né? Então ela falou, nossa, quando eu botei, só botei, ela fez uma postagem muito legal contando isso, e aí compartilhei, outras pessoas compartilharam, e ela começou a ter demanda de outros lugares, e aí ela, opa, calma aí, tá entendendo? É a oportunidade que vem nesse momento. E é um mercado que tá todo mundo pro outro lado. E quando ela fechou o estúdio, todo mundo disse assim, ai, coitada, não conseguiu sobreviver e olha Nem como, o imaginou, que né? ela tá fazendo. Enquanto os concorrentes dela não pensarem, saíram fazendo de qualquer maneira o contorno de objeção, aí eu não vou ter cliente mesmo, então eu vou dar de graça. Que foi o que o pessoal fez. Ah, porque daí eu fico com a imagem boa, vou dar de graça. Ela foi estratégica, a pessoa, não, peraí, eu vou contornar essa objeção de uma maneira que eu ainda tenha renda, que eu consiga transformar essa renda. Então, assim, a gente tem que pensar em contornar a objeção para o cara ainda comprar. E não para dizer assim, não deixa ele, o tempo dele, ele vai comprar lá na frente. Isso todo mundo vai fazer. Todo mundo vai dizer assim, vamos respeitar o Então você tempo não tem esse dele. tempo para guardar, né? Porque as contas continuam chegando. Exato. Esse tempo é fantástico para ti e para ele, porque tu vai ajudar ele, porque se tu quer vender para ele, na teoria tu tem algo que vai ajudar ele, né? E para ti tu vai descobrir coisas que tu não conhecia do teu produto. A gente Eu tá acho que descobrindo na Exact. isso de falar que o pessoal vai conseguir, inclusive, trabalhar no Brasil inteiro, no mundo. Se ela quiser, ela pode vender para outros países também. Dependendo de Sim, quantas línguas sim. ela fala, por que não Sem vender para outros dúvida, países? sem dúvida. E, inclusive, ela pode ter professores que falam em outras línguas, né? Claro! Porque aí começa, o Exatamente. escopo aumenta muito. Exatamente. É como aqui na Exact, a gente se entendeu e a gente começou assim, não, peraí, a gente nunca tinha notado o quanto a gente era uma plataforma para home office. Era uma coisa que, assim, a gente tinha alguns clientes, só que quando foi todo mundo, a gente começou a ter gente que disse assim, graças a Deus eu tinha vocês, porque senão como é que eu ia ligar? Como é que eu ia fazer isso? O cara ia fazer isso lá na casa dele? Como é que eu ia instalar um telefone na casa dele? Como é que eu... E E é aí isso que a a gente gente fala pegou e aqui. falou, opa, exato. É E aí a gente isso. consegue Porque, contornar as objeções, inclusive. Porque quando o cara fala assim, ó, não, eu tenho que esperar, eu falo para ele, cara, mas olha só, como é que o prospectador tá fazendo para ligar de lá? Ah, não, ele não tem como. É, justamente. Qual é o padrão que ele está utilizando? Como é que está o resultado? E aí eu começo a vir, eu sou uma plataforma de home office para prospecção. Então, assim, olha a guinada que eu dou a partir de controle de objeção, né? então, a objeção, na verdade, ela é interessante, porque se você olhar ela como um dragão, você tem que ficar lá fugindo, etc., você vai tratar ela de uma forma. Se, por outro lado, você entende ela como uma oportunidade de venda para o seu cliente, porque ele fala, então tem esse problema, mas eu não sei como contornar. Ele está te pedindo ajuda. Porque senão ele simplesmente falava, não quero, desliga. Se ele Exato. está te dando uma objeção, é porque é uma oportunidade de venda que você pode conversar com essa pessoa. Que Então, existe uma muitas vezes dor, a né? gente é uma dor. Então, depende da forma que a gente, nós vendedores, encaramos a objeção. A objeção não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. E a hora que a gente entende isso, fala, meu Deus, olha a oportunidade que eu tenho de fazer um negócio diferente, de ajudar a pessoa. Porque se ela simplesmente desligar na minha cara, realmente vai ficar difícil. Agora, se ela fala, não, mas eu não, qualquer que seja a objeção, entende, escuta e começa a trabalhar. Mas por quê? Tem a regra dos vários porquês, né? Você pode ir 5 porquês seguidos, mas por quê? Mas, obviamente, com toda a delicadeza, que senão você fala, você está de sacanagem. E Mas contextualizado, né? contextualizado e assim, não falando o porquê mesmo, porque senão fica até agressivo, mas você entendendo o que está por trás, o que está por trás, vai tirando as camadas desse problema, né? Para entender qual é o cerne da questão. E aí sim você tem um grande impacto. Só assim você vai conseguir saber o que está por trás, porque nem sempre a primeira objeção que ele te traz é a verdadeira. E aí que é essa beleza da venda, né? Quando você entende, você fala, meu, é super legal. Então, acho que todo mundo que trabalha com vendas, eu outro dia estava escutando, eu escuto vários podcasts interessantes para entender a venda por um outro lado, uma outra visão. E uma das coisas mais interessantes é assim, a beleza da venda
quando você trata essa venda como, primeiro, que você está ajudando a pessoa do outro lado. Então, uma das coisas que o pessoal, quando eu falo com agências de marketing, né, a gente fez um trabalho com muitas agências de marketing, o pessoal fala, mas eu não sou vendedor. Eu sou um cara de marketing, eu nunca trabalhei, eu não sei vender. Não, mas isso é uma coisa que é tipo um dom, um negócio que veio iluminado, né? Você nasceu com aquela coisa. Não é isso, gente. Na verdade, você precisa entender o que está por trás. E aí sim você conversar com a pessoa. E se você me perguntar, o que mais você quer ser além de vendedora? Eu adoro vender, né? Eu adoro fechar uma venda, ajudar alguém a vender, entender o que está por trás, porque é lindo isso. Você traz uma pessoa que tem milhões de angústias, milhões de problemas, que precisa se abrir, você vai abrindo, tirando as camadas, e você consegue ajudar ela a resolver uma coisa que está lá dentro. Acho que é lindo. O Steph L da Close.io, ele fala uma coisa que eu achei muito legal numa resposta que ele deu num evento. Perguntaram para ele a diferença de persistência e insistência, né, do vendedor. Ele falou, olha, eu acho que o vendedor ele tem que primeiro entender que se ele tem algo que resolve uma dor de alguém, é função número 1 dele conectar esse algo com essa pessoa, porque ele está fazendo o bem para ela. Então, até que ela diga que ela não quer, é função dele tentar e fazer o máximo possível para que isso conecte essas duas pontas. E até ele brinca que a gente é muito egocêntrico, né? Então que a gente acha que o cara não me atendeu porque ele não gosta de mim. Não, ele não te atendeu, às vezes, porque tá tendo que demitir alguém que é o cenário de Covid, tá tendo que fazer outra coisa. E tem um espaço na janela dele que você vai conseguir conectar e vai conseguir mostrar aquilo, mas você tem que achar esse espaço. E aí tem diversas maneiras de você achar esse espaço. Uma delas é o volume. Então, assim, não é ruim você ter volume, desde que você deixe claro que está tendo volume e dê oportunidade para ele. Fala para ele, olha, estou tentando te ligar, se quiser agendar um horário melhor, mas você vai continuar tentando fazer esse volume, porque você precisa conectar com ele, até que ele te diga pelo menos assim, não, não quero. Aí ele disse, não, não quero, ok, você não conseguiu vencer, você vai para o próximo. Mas assim, até que ele não te diga isso, tu não tem base para dizer, esse cara tá me achando um chato. Quem te disse isso? Ele te disse isso? Não. Então, assim, contornar a objeção... É uma coisa que a gente tem um preconceito de que ele está achando isso da gente. Exato. E para contornar a objeção, se a gente não conversar com o cara, você não contorna a objeção. Exato. É o que a gente falou, você precisa se aproximar. E aí eu quero conectar com o segundo bloco aí que a gente vai... A gente já está em quase 40 minutos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, vai fluindo, né? Tem coisa ainda desse tema. Vamos fazer umas 10 dessa, não vai ter jeito. Vamos, vai ser um prazer. Mas, assim, o segundo bloco que eu queria, assim, a gente tem objeções que elas vão ser objeções do mercado, e essas objeções, a gente tem que contornar elas com proximidade com aqueles caras, mas eles estão distantes da gente, né, quando a gente está vendendo. É difícil você entrar tanto nele, tão no detalhe dele. Você consegue entrar em alguns aspectos, quanto melhor as suas perguntas, quanto mais você separar o momento de perguntas e o momento de respostas, mais fácil de você conseguir conectar e entrar na situação dele e fazer uma boa venda, e às vezes até não precisar contornar objeções, porque você já contorna durante a apresentação, né? A gente tem muito disso aqui na Exapt. A gente tem muito contorno prévio de objeção. Como quando a gente prospecta pergunta muito, eu já sei que aquele perfil vai me trazer essa objeção, então eu já trabalho isso durante a negociação e eu vou tirando as muletas dele, que no final ele fica sem, e ele se vê, e por isso que a gente tem um índice de fechamento tão alto na hora, que a gente pré-contorna. Deixa eu colocar uma coisa interessante. Da outra vez, acho que eu não falei. Você falou que vocês têm uma planilha de objeção e vocês colocam lá para todo mundo ter acesso. Isso é fundamental, porque cada uma das pessoas vai aprendendo o que, olha, essa persona, esse tipo de segmento, traz esse tipo de objeção. Porque quando a gente aprende, eu preciso compartilhar com as outras pessoas da minha equipe, porque senão elas vão passar pela mesma situação, pelo mesmo problema. Se eu tenho um lugar onde eu coloco tudo isso, um repertório de informações, eu já posso antever o que vai acontecer. E aí eu fico ainda mais consultiva, eu tenho ainda mais valor para entregar para a pessoa. Exatamente. E aí a gente tem um outro hackzinho que é muito legal nessa construção coletiva de contorno de objeção, que é o forecast diário, né? Então ele é diferente de um forecast super, uma reunião onde você vai falar detalhes do cliente, não. A gente coloca os clientes, a gente divide em dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e o vendedor coloca os clientes que ele acha que tem possibilidade de fechamento em cada um desses dias. Não precisa ser exatamente naquele dia que o cara vai fechar, mas dentro daquele que ele está planejando, porque aqui a gente trabalha, basicamente a gente trabalha guiando o avião, né? Então a gente não fala assim, vamos fechar quando? Não, a gente fala, tá, dia tal eu te ligo pra gente dar go no go, pode ser, que horas e tal, e marca. Então, por isso a gente tem essa previsibilidade. Ok, ele vai botar essas reuniões de go no go dentro desses dias. Chegou no dia, ele vai pegar aqueles e vai dividir. Qual é o cara que ele ainda não tem
um cenário, qual é o cara que ele tem mais de 80% de chance de fechamento, ele bota em azul, que a gente tem, e o cara que ele tem mais de 50% a 80%, aí não tem uma, é feeling mesmo, ele bota em vermelho. Mas por que ele faz isso? Porque quando ele tem essas previsões, ele já sabe a objeção. Então ele compartilha ou como ele contornou, ou o que ele ainda não conseguiu contornar. Porque assim todos os vendedores aprendem junto. Então, assim, ele vai dizer, Muito olha, legal, esse Théo. cara tá acontecendo isso e eu não estou conseguindo contornar. E aí E os aí outros você compartilha em grupo vão vir, olha, para eu já todo tive mundo uma poder situação ajudar. assim, contornei Perfeito. assim, deu certo, Muito fui por legal. aqui, não deu. E isso é meia horinha por dia. Assim, ó, meia Então, horinha você está por dia. fazendo o conhecimento coletivo. Às vezes, tem alguns vendedores que já estão mais rampados, há mais tempo, ou já sabem muita coisa, Exato. mas a gente não sabe tudo. Nunca a gente Exato. sabe. Você já E morreu a sem gente, a saber. gente tem a falsa impressão de que a única pessoa que pode agregar para o vendedor é o gerente ou o coordenador. Isso é uma falsa impressão absurda. Porque quem É. mais tem para colaborar com ele é quem está fazendo a mesma coisa que ele. Perfeito. Então, assim, Não, todas as objeções, todo dia ela muda um pouquinho, né? Tem alguma coisa exato. nova que aconteceu, alguma coisa de mercado, alguma coisa que acabou de sair, de política, Ainda especialmente mais de num política. momento como esse, né, Renata? Que tudo está mudando tão rápido. Então, assim, Isso, se você todo não dia. tiver esse tipo de Um dia de cada compartilhamento, vez, pelo amor de Deus, né? é, A não gente tem tá assim. como. Agora, você falou um negócio bem interessante. Conectar uma reunião na outra. Outro hack importantíssimo que você falou. Você falou assim, super normal, gente. Vocês estão fazendo isso. Tenho certeza que quem está ouvindo fala, espera um pouquinho, como assim conectar uma reunião na outra? Quando a gente está conversando com o cliente, com o prospect, quem seja, eu preciso conectar com a próxima reunião. Porque talvez eu não tenha chance de depois conseguir um horário na agenda dessa pessoa. Então, sempre, sempre, sempre que vocês estiverem falando com alguém, conecta com a próxima. Então, tá bom. O nosso próximo encontro, então, vai ser para quando? Abre a agenda, compartilha a sua agenda com essa pessoa durante o seu call. Então, enquanto você está ali finalizando, você já sabe que você precisa... Bom, eu tenho mais 5 minutos para finalizar, então, nessa finalização, eu queria fechar com isso aqui e eu queria deixar a próxima conversa nossa já marcada. Se você não faz isso, a chance de você não conectar e não fechar com essa pessoa, você pode ter ido... Que lindo! Mas quando é essa próxima conversa? Ah, a gente vai se falando. Vai se falando, não, vai se falando muito ruim. Então, vai se Exatamente. falando significa que você perdeu uma oportunidade de venda, muito provavelmente. E você Conecta com a próxima. virou apresentador e não vendedor, né? Então, É, assim, não adianta porque o nada. vendedor tem que conduzir, você tem que pilotar o avião. Então, assim, tem uma ferramentazinha que chama Roadmap to Close, que é basicamente um passo a passo até o fechamento. Então, o que os nossos vendedores fazem no final? O último slide é sempre eles vão trazer o benefício, né? Então, a gente nunca acaba só com preço, porque isso é persuasão, né? Preço não pode ser a informação que ele vai levar para casa, informação negativa, tem que acabar com positiva. Então, normalmente é ROI, retorno sobre investimento, matemática financeira. Nesse momento de crise, a matemática é fundamental. O vendedor que não souber trabalhar com matemática está perdido, porque ele vai ter que fazer conta. Trabalhou com matemática, a gente pergunta para o cara, e a perguntinha mágica que pouca gente faz. Falta alguma coisa para a gente fechar? Simples. Tem gente que fala pensando, meu cliente não fecha na hora. Tu tentou? Às vezes aí eu vou ouvir a reunião do cara, o cara não pergunta. Você não perguntou. Eu acho assim, você tem como não ser agressivo, né? Algumas pessoas entendem como agressividade. Tem formas de perguntar isso, né? Claro. E você precisa desenvolver a sua. Nada como os roleplays que podem fazer em time, para que você ganhe confiança, você entender como você faz, ver outras pessoas fazendo. Putz, eu nunca fiz isso. Ver outras pessoas fazendo. E aí, a gente tem um outro hack, eu não sei nem quantos hacks a gente já colocou aqui nesse call. Assim que é bom. Né? Mas um hack fundamental é você gravar as suas ligações. Sem dúvida. Ainda mais agora inside sales, tá todo mundo vendendo online, que oportunidade boa. Eu nunca gravei, meu Deus. Gente, baixa o Snagit, de graça, Snagit. Tem um monte de ferramenta que você pode fazer, né? O que você, inclusive o Google está fazendo isso, né? Que você pode utilizar o Google, tá agora. Se tu tem o Zoom, né? Ele vai gravar também pelo Zoom. O Zoom tá gravando, não é gratuito? Tá gravando. Ah, então pronto. Não tem desculpa, entendeu? A desculpa é, nunca fiz, tenho medo de fazer. Não tem que ter medo, você tem que tentar. E sempre pedir autorização, obviamente, para a pessoa do outro lado, mas eu tenho mais um hack, que é o seguinte, eu aprendi na prática. Quando eu comecei a gravar as minhas ligações, que, assim, abre parênteses, não é fácil você se ouvir gravado, você vai estranhar a sua voz, vai estranhar alguma brincadeira que você fez, eu não acredito que fiz a brincadeira, que infame. Acho que a gente tem que ser menos duro com nós mesmos, né? Então, a gente tem que se ouvir, porque a primeira forma de você ter um feedback é o seu mesmo.
Então, você vai se gravar e você vai se ouvir. E você vai dar o que deu certo, o que deu errado. Só depois você passa isso para o seu gestor, para alguém da sua equipe, para ouvir e te dar feedback. Porque o primeiro feedback tem que ser seu. Não adianta alguém chegar e falar assim, ah, mas você falou muito rápido, você falou muito devagar, ah, você não falou isso, você falou... Primeiro você. Putz, a minha autoconsciência é muito importante para a minha melhora. Se eu não fizer isso, é muito difícil de aceitar alguém de fora vindo falar para mim. E muito provavelmente a gente vai ser mais duro com a gente mesmo do que os outros. Então, assim, a primeira coisa é a gente se ouvir. E a gente se ouvir é um ganho tão grande, né, Théo? Acho que não sei nem qual que é a sua experiência particular com isso. E a gente usa muito gravação, tanto de ligação de prospecção quanto de venda, como é para uso interno. Muitas vezes a gente não precisa pedir, mas quando é de venda, a gente inclusive justifica, às vezes, olha, eu vou gravar para depois poder te enviar se tu tiver alguma dúvida. Então, assim, aí o cara já deixa gravado, você já consegue mandar ver. Então, assim, com essa gravação, os gerentes fazem muita avaliação da ligação, mas não avaliar para dizer assim, ó, não, ele deveria ser um robozinho e tá se comportando assim. Isso é cagada. Não é por aí. Não é por aí. Ele não tem que ser igual tu seria e nem igual o teu melhor vendedor é. Quando a gente faz one-on-one, não é isso que a gente tem que buscar. O que a gente tem que buscar é assim, olha, você percebeu essa objeção quando ela chegou? Você podia ter contornado antes. No nosso controle de objeção, ó, tem lá, ó. Então, assim, nas próximas, dá uma olhadinha antes no contorno, porque já vai bater o perfil, você já consegue contornar antes, e aí você não vai ter que pegar isso lá na ponta. Porque senão, você viu que teve dificuldade, você gaguejou aqui no final para contornar, por quê? Porque você sabia que podia ter feito lá, você não fez o dever de casa, então faz o dever de casa. Mas se eu não tenho isso gravado, como é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa a melhorar? Exatamente, né? É one-on-one. Tem que ter dados, nesse momento, processo e dados são fundamentais. Por isso que a Exact está conseguindo fazer o que está fazendo, que você falou lá no início, de o que é o preparar, o que é a formiga, por que a Exact foi a formiga? Porque ela criou processos e dados. Então, assim, tem muito dado e tem muito processo dentro da Exact. Então, a gente consegue manejar. A gente consegue jogar para cá, jogar para lá e entender o que está acontecendo de maneira muito rápida e responder de maneira rápida. Então, assim, esses processos, eles têm que existir. Você falou uma coisa importante também. Tá todo mundo com Inside Sales. Não importa o tamanho da empresa que está do outro lado. Você precisa conseguir fazer uma reunião online, senão você não vai fazer reunião nenhuma, né? A gente vendeu aqui na nossa história, até antes de Covid, né? Se a gente for olhar, SAP, Unimed, BASF, tudo por Inside Sales, gente. Então, assim, muitas vezes é uma trava sua, e não da empresa. Né? Onde eu ia chegar. Tá vendo? A gente tem uma conexão tão grande, a mesma coisa. Porque eu tenho um preconceito meu, não dá para fazer. Mas você já tentou? Você já pelo menos foi até a porta, bateu na porta, para ver se dá ou não dá? Então, Exato. A gente tem alguns medos e inseguranças nossos, que nesse momento, assim, muita gente fala assim, putz, mas eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo mandar um case para o meu cliente. Por que você não grava, você, vendedor, que está escutando a gente aqui, por que você não grava um vídeo e manda para o seu cliente? Grava um vídeo simples, tem ferramentas, inclusive, que mandam dentro do e-mail, uma mensagem que o cara recebe no corpo do e-mail, uma mensagem que ele pode usar. Uma delas é a BombBomb, que tá, inclusive é cliente da Winning by Design, lá fora, mas que é um negócio diferente, e ninguém conhece, né? Inove, tente uma coisa diferente, mas eu não sei direito, é meio esquisito para mim. Tenta, começa. Ninguém vai fazer perfeito da primeira vez, mas se você não começar e não começar a fazer, isso não vai chegar nunca na excelência. Então, você, com certeza, Théo, não nasceu sabendo fazer palestra. Sem dúvida nenhuma. Pelo contrário, era terrível minha palestra no início, hoje é só ruim. Não, a vergonha que eu vou passar lá na frente, as brincadeiras que eu vou fazer, né, a gente vai mudando, e só vai, assim, cada vez a gente vai perdendo um pouco menos a vergonha. Mas é a mesma coisa, quanto mais a gente treina, melhor a gente vai ficando, ou menos pior, né? E eu lembro muito de um vendedor que tinha aqui na empresa, que era o Target, depois ele foi para outras empresas e tal, e ele tinha alguns follow-ups que eu gostava muito, porque era muito próximo o follow-up dele. Ele fazia, por exemplo, um vídeo que ele desenhava para o cara, o teu funil aqui, eu pensei nisso aqui, e ele filmando, gravando ele fazendo, por exemplo... Ou gravava um pré-vendedor dizendo, não, é possível, aqui, ó, eu vou ligar para tal, e gravava o cara fazendo. Ele teve uma que o cara estava inseguro com um contrato, ele leu o contrato inteiro com o cara na reunião de follow-up. Era a insegurança do cara, era o contrato. Ele tinha que ir para aquela linha, então ele leu. Claro, tinha outras coisas que outros vendedores, é um complemento. Vários vendedores têm pontos fortes e fracos, etc. Mas é muito legal esse follow próximo.
Quanto mais próximo, tem um outro vendedor meu que Ele é o que entendeu bate que o cara recorde. queria, Theo. Essa é a diferença. Porque ele Tem escutou muito. tem outro que é o Munif, que é um vendedor que é fantástico aqui na empresa também. Ele tem o dom de empatia, ser empático com o cara. Então ele consegue entender muito e aí ele consegue trazer as experiências para o cara viver sendo muito empático. Assim, ele é goiano, então ele consegue. E isso é contornar a objeção dando porrada no cara, não é contorno de objeção, né? Você não pode. A gente é muito agressivo na Exact. A gente é muito agressivo. Mas a gente é agressivo nesse sentido. Por exemplo, cara, falta alguma coisa pra gente fechar? Por que a gente está fazendo isso? Porque eu quero as objeções. Eu acho que agora me traz. O agressivo do direto. Eu acho que vocês são diretos. Exato. Pode ser. Porque você pode não ser. fica virando, faz 200 floreadas, Nós somos né? muito diretos na Exact. Muito direto. E que essa é legal, é a nossa cultura. porque assim, cara, não tem problema. Mas e é isso, tem que entender a tua. Você é precioso. Para você é precioso, para mim também. Faltam 10 minutos. Mas para você é importante o seu tempo, mas para mim também. Por quê? Porque vocês são iguais, né? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se valorizar. Quando eu comecei em vendas, eu tinha essa dificuldade. Então, assim, eu falava, putz, mas eu tô indo lá, vou ficar insistindo. Isso que você falou, ficar insistindo, o cara não quer comprar. Primeiro, eu aprendi com o tempo como eu poderia ser ainda mais assertiva, muito mais consultiva, entender o que a pessoa precisava, né? Eu trabalhei com diversos produtos, trabalhei com ração, trabalhei com medicamento, eu vendia um monte de coisa. Só que, com o passar do tempo, eu percebi como eu podia trazer valor para o meu cliente. Nada melhor do que conhecer ele. Então, olha, quantas vezes eu almocei com o cliente? E eu trabalhava no interior também, né, de São Paulo. Então, eu fazia a Zona Norte, Guarulhos, Vale do Paraíba, Atibaia, Bragança e região. E quanto mais para dentro você vai, né, do interior, mais eles querem que, assim, é muito próximo o contato. E se você não almoça, não toma um café, não tira 15 minutos para comer uma fatia de bolo com um café, pronto, você perdeu essa conexão. Então, eu comecei a perceber isso, só que as pessoas me diziam coisas que eu não sabia em visita normal. E aí eu comecei a vender mais. Por quê? Porque eu entrei em empatia, eu entendi o que tinha por trás. Ah, mas quem normalmente compra é outra pessoa, sabe? É muito difícil. Então, eu tinha que fazer um cafezinho também com essas pessoas. Não que você precise fazer isso na prática, mas como é que você pode ouvir, entender e o que está por trás dessa objeção? Porque sempre tem uma coisa por trás. E eu acho que é muito importante você ter padrões. Os padrões, eles têm que existir. Eu acho que venda sem padrão, provavelmente você vai ter muito difícil de escalar essa venda, muito difícil de achar o que você tem que mudar. Padrão, ele é necessário. Padrão de apresentação, padrão de roteiro, de perguntas. Falando, né, exato. Processo, quem me diz às vezes, cara, eu tenho processo. Aí ele me mostra, tem umas fases, mas cada um faz de um jeito dentro da fase. Isso não é processo, desculpa. Depende de quem eu falei. Se eu falei com a Maria, de um jeito. Se eu falei com o João, de outro jeito. Mas tem um padrão de adaptação, né? Existem esses padrões. Mas esses padrões, eles têm que ser gerais e não específicos. Não tem que dizer assim, ó, você tem que dizer A, B, C para esse cara. Não é isso. Você tem que contornar e já existiu esses tipos de contorno que deram certo, esses que não deram. Você pode criar o teu, mas olha isso aqui, o padrão olha isso. Passa por aqui, você tem que passar por aqui. Então, quando a gente faz perguntas, você tem que passar por aquela pergunta, não é para falar exatamente como está lá, mas você tem que passar por aquela pergunta, você tem que levantar aquele dado do cara, porque ele vai ser importante para o todo, isso é padrão. Perfeito. E aí, dentro disso, a gente tem diversos tipos de vendedores aqui no Exact. Tem o Munif, que é um cara mais empático, tem a Rosana, que é uma pessoa que trabalha mais o follow, ela constrói mais a venda durante, ela vai amarrar mais, tem a Karine, que é mais agressiva, mas tem um padrão de ser direto, que é aquilo que a gente estava falando, que é um padrão para toda a equipe da Exact. Então, busca teu padrão de comportamento, teu padrão de objeção, de contorno de objeções, teu padrão. Como é que você contorna? E aqui a gente tem um padrão que é muito sério, que é não contorna fazendo com que o cliente se sinta burro, que é uma coisa que muita gente faz. Quando chega a objeção, você quer fazer com que ele se sinta burro. Não faz isso. Isso não é o melhor caminho. Exato. Você não precisa, você tem como mostrar para ele que ele não está sendo inteligente sem precisar falar isso, né? Claro, então, assim, você pode, inclusive, conduzir todo o raciocínio e deixa que ele chegue na conclusão. Claro, esse é o melhor caminho. Esse é o melhor. Olha, o fulano. Junto, né, Theo? Junto. O fulano. Mas olha que legal que você falou da sua equipe. Você tem várias pessoas diferentes. Sim. Elas juntas, elas compartilham isso e elas fazem com que o seu time seja um time melhor. Eu acho que isso também é muito importante, porque simplesmente colocar lá. Você sabe que eu estou acompanhando vários materiais da Marta Gabriel.
E a Sim, Marta sim, Gabriel fala, não trabalhe como um robô se você não quer ser substituído por um robô. sim. E é isso. Porque a gente, e se você for olhar todas os prognósticos que vai acontecer daqui para frente, cada vez mais inteligência artificial, etc., é óbvio que tem padrões preditivos que você consegue saber mais ou menos o que o cara vai dizer, como é que vai ser e tal. Só que qual que é uma das coisas que não vai dar para trocar e por um robô? São padrões humanos, de empatia, de essa coisa do carinho que a gente troca com a pessoa, do ouvir com empatia, de entender essa pessoa e transmitir para ela uma segurança que não é robotizada. Então, se a gente trabalhar dessa forma, lógico que, né, porque vários vendedores falam, poxa, mas qual parte da venda vai ser automatizada? Né? Tem muitas coisas que a gente pode usar, inclusive a nosso favor. Não é que é contra, é ao nosso favor. Só como é que a gente pode trabalhar isso para que a gente use da inteligência artificial e possa ser ainda melhor no nosso trabalho? Eu acho que isso é muito importante. A equipe, fundamentalmente, vai te ajudar nisso. Sem dúvida, eu vi uma palestra sobre inteligência artificial um tempo atrás, dizendo, e um dos maiores especialistas dizendo que a maior besteira que existe é dizer que o vendedor vai ser substituído por robô, porque isso é uma das coisas mais difíceis que se tem para fazer, porque envolve empatia e adaptação, que são as duas coisas mais difíceis para tu conseguir controlar dentro Os disso. bons vendedores, então. Aqueles que estão Exato. Mas preparados. aí que tá, aí que eu quero chegar. Então, por isso que eu corroboro muito o que você está falando. Ah, você é um prospectador, você é um pré-vendedor, tem um script para você seguir. Não entende que aquele script é para você falar exatamente como está lá. Entende que aquilo é um guia, é uma boia, é um apoio. Você precisa passar por lá e lá tem uma dica de como é que dá de passar. Mas você tem que ter o teu jeito de fazer o cara engajar e dar a resposta certa daquilo lá, e falar a verdade, extrair. Isso tá. Entende onde é que tá a essência? Onde é que está a essência da coisa? As pessoas às vezes falam, eu estou robotizado porque tem um script. Não, você está se deixando robotizar. O script é a parte que não é valor agregado. O que Você não tu precisa perguntou, ler. né? Você tem que entender Exato. para você poder Isso é onde implementar. você tem que passar. É Agora, isso. onde é que está o teu grande ponto? Está em ser empático, está em conseguir conectar com o cara, está em conseguir o teu tom de voz. Isso aí puta, como é que o robô vai se adaptar muito fácil a um tom de voz? Como é que ele. Não é. Essa é a parte muito complicada da coisa. E que essa nunca vai ser substituída por robô. E aí é onde tem as pessoas geniais das não geniais dentro de vendas, na minha visão, né? Que é aquele cara, ele nasceu para isso. Não. É porque ele Você tem um dom, aprendeu né? a se Nasceu. adaptar. Exato. Ele aprendeu a se adaptar. Então, Eu assim, acho que até é desvalorizar a pessoa, né? Você fala, ela nasceu com esse dom. Não, não, desculpa, eu não estudei pra nasci. caramba para isso. Cara, exatamente. Eu estudei muito, ralei pra caramba para Rodei chegar aqui. Não muito, vem fiz muitas dizer, vezes. Exato. não me vem dizer que é Renata, dom, pelo amor de Deus, né? a Acho que gente é isso, poderia ficar até amanhã aqui conversando, assim, porque com eu certeza. realmente adoro, de verdade. Acho que é um bate-papo que sempre flui muito. Acho que o tema objeções e contorno de objeções, ele é um tema amplo. E a gente acabou nem entrando nas objeções dos teus clientes, mas acho que muito do que a gente conversou, que é para aquisição de novos clientes, elas vão permear a tua manutenção de clientes, a tua expansão da carteira. A gente é muito parecida a forma que age as duas. É estar próximo, né? É estar entendendo, é estar buscando o que ele tem de dificuldade e estar sendo um parceiro dele nesse sentido. Eu queria te pedir agora, a gente tem um finalzinho, para deixar tuas palavras finais nesse sentido. O que tem que estar atento no contorno de objeção? Como é que a pessoa pode encarar esse momento de crise? E te agradecer de coração por estar aqui, por ter topado esse projeto, ter pessoas que nem tu ao nosso lado é extremamente gratificante. De verdade, você sabe que é de verdade que eu estou falando isso. Obrigada, Theo. Para mim também é um prazer participar com você. O nosso bate-papo é super legal sempre. Agora eu só tenho 2 minutos para falar. Eu acho que a gente poderia ficar muito tempo ainda conversando sobre várias coisas bacanas, que a gente abriu várias frentes, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente está falando, se tiver uma coisa que a gente pode levar, é entenda quem está do outro lado. Né? Em primeiro lugar, pesquise sobre essa pessoa, né? Não pergunta para ela, mas Theo, quem é você? De onde veio? Né? Onde você nasceu? Tem tanta coisa que você pode trazer de informação prévia para não perguntar para a pessoa e não cansar ela. Pergunta para ela coisas importantes para que você possa ajudá-la de forma efetiva. Né? Então, acho que se a gente fizer isso, já é um grande caminho. Eu acho que muitas pessoas esquecem disso. E aí que fica robotizado, aí que não fica legal, e a gente demora para ir para frente. Eu acho que entender quem está do outro lado e mostrar valor em cada uma das partes dessa venda é fundamental. Porque se você trouxer valor sempre, durante toda essa jornada, e depois que ele se tornar seu cliente, continue adicionando valor. Porque essa pessoa vai te trazer novas pessoas para trabalharem com a sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço, sem dúvida nenhuma.
Eu super corroboro, eu acho que tem que entender e tem que saber usar o que você extraiu, né? Porque muita gente sabe extrair, mas não sabe usar. Então, vendedores que têm pré-venda, aproveitem ter um pré-vendedor que vai te trazer as informações e estudem as informações que ele está trazendo para que você faça um melhor proveito disso. Acho que é tendência que se tem essas duas áreas separadas, estuda, não deixa que não tem, deixa para perguntar tudo de novo depois. Então, putz, eu acho que assim você vai contornar bem objeções de maneira até prévia. Se o tema era contorno de objeções, você não precisa esperar elas acontecerem para contornar. Você pode prever muitas delas, a grande maioria delas, você já sabe que ela vai acontecer pelo perfil do cara. Então, assim, eu acho, concordo muito. Quer contornar? Ouve bem teu cliente. Quer crescer? Se adapta. Então, assim, não para, adapte. Obrigado, gente. Obrigado, Renata, de coração. Foi muito legal. Espero que vocês Adorei. estejam gostando do evento e vamos com tudo. Vamos para cima e vamos vender, vamos reter, vamos fazer o cliente comprar mais e não só por comprar, que ele tenha mais resultado com o nosso produto lá na ponta. Esse que é o grande objetivo. Eu queria só deixar um último recado para quem Opa, quiser estudar mais sobre isso. A gente tem dois sites, né? Um site em português, winningbydesign.com.br, onde a gente está trazendo essas novidades, o que a gente está vendo no dia a dia. Inclusive, as nossas conversas estão todas lá, Theo, que legal. que a gente já fez junto. A gente tem o canal do YouTube da Winning by Design e o canal americano, onde a gente tem as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, se vocês quiserem trazer mais conteúdo, estudar mais sobre isso, a gente tem bastante material que vocês podem trabalhar também no dia a dia. São conteúdos Valeu, muito Théo. legais. Eu super indico, viu? Vale a pena, eu acompanho e tem o livro também, o Blueprints, que eu acho bem legal. Então tem muita coisa bacana. Obrigado de verdade, que é um prazer. Eu adoro a Winning by Design, adoro você. Obrigado por ter colaborado com a gente. Esse momento a gente tem que se unir para ajudar o pessoal e acho que a gente está fazendo isso de uma maneira muito bacana. Obrigadão, viu? Valeu, Théo. Beijo. Beijão. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Até Vamos a com próxima. tudo, hein? Não para, Vamos lá. adapta. Vamos lá. Valeu. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação.
Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.